dar uma mensagem para você, nós vamos falar algo muito importante, gente, que nós não temos como deixar de falar. Nós não podemos fugir disso, porque quando os discípulos perguntaram assim: Senhor, qual o sinal? Como saberemos que a tua vinda está próxima? Jesus, ele disse imediatamente, ele não demorou dar a resposta, ele foi direto e disse assim para os discípulos: olha, vede que ninguém vos engane. Você vê que Jesus, depois ele foi falando as outras coisas, mas a primeira resposta que o Senhor Jesus ele disse para os discípulos foi o seguinte: vede que ninguém vos engane. Eu queria que você entendesse uma coisa. Deus, ele tem um limite. Você sabe que Cristo, ele é o Cordeiro. Cristo, ele é o Cordeiro. Ele é representado pelo Cordeiro. E um Cordeiro, ele é manso. Ele vai para a morte, quando vão sacrificá-lo, e não sai um barulho da sua boca. Um cordeiro é manso. Mas a Bíblia diz no livro de Apocalipse que os ímpios, aqueles que preferiram as trevas do que a luz, os enganadores, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os afeminados e todo aquele que ama e pratica mentira, eles irão enfrentar a ira do Cordeiro. Gente, pense nisso. Eles irão enfrentar a ira do Cordeiro. Imagine um cordeiro irado. Imagine o cordeiro irado. Por isso que a Bíblia diz que Cristo, ele é também o leão da tribo de Judá. Na verdade, Cristo hoje, ele é o cordeiro. Ele nos ama. E ele já fez a sua parte, dando a sua vida. O cordeiro deu a sua vida para salvar os homens, a humanidade. Só que no livro de João diz que o julgamento é este. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram. A palavra é essa, os homens amaram muito mais as trevas do que a luz. Então eles irão enfrentar a ira do leão. E hoje, Cristo, ele é o nosso advogado. Ele intercede por nós. Só que, nesse tempo, nesse dia, ele não será o nosso advogado. Ele não será o advogado. Ele não vai interceder. Ele vai julgar. Hoje, tudo que nós pedirmos em seu nome, o Pai nos concederá. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado fiel. Mas, nesse dia, ele não será o advogado. Ele não vai interceder. Ele não vai tratar com amor, com misericórdia, com compaixão. Porque o tempo é agora. O tempo é agora. É hoje. Esse é o momento. Nesse dia, ele vai ser o juiz. Ele simplesmente vai dar a sentença. Simplesmente isso. E nós estamos vivendo dias terríveis. Espiritualmente falando, nós estamos vivendo dias terríveis.
E nós estamos vivendo uma mentira enorme. As pessoas comemoram um crescimento enorme de evangélicos. Da década de 80 para cá, dizem que foram milhões que se converteram. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo mentira. Dizem que houve um grande avivamento no Brasil. Mentira. Dizem que houve um crescimento enorme do Evangelho. Mentira. Isso é tudo hipocrisia para enganar as pessoas. Os templos, as igrejas, estão cheias, sim. Estão cheias de pessoas vazias. Não há conversão. Não existe um novo nascimento. Não existe arrependimento. Não existe remissão de pecados. Não existe amor. Não existe a prática da verdadeira palavra. O que nós temos visto e presenciado é um crescimento enorme de heresias, mentiras, fábulas, sonhos, revelações, campanhas. O que nós temos visto é exatamente o que Cristo disse para os discípulos: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome. E a Bíblia diz que estes enganadores, os falsos pastores, os falsos apóstolos, eles iriam realizar milagres. Só que, na verdade, quando Cristo quis dizer isso, o milagre não acontece por causa deles, mas por causa da fé das pessoas. Porque quando as pessoas vão a estes lugares, elas vão com a fé enorme. E muitas alcançam sim o milagre. Muitas são curadas. Muitas se libertam do vício. Alcançam aquilo que vão buscar. Mas elas param a ir. Porque não há um novo nascimento na vida dessas pessoas. E é por isso que nessas religiões, tem até um camarada que falou que é como uma estação de trem. Entra uma multidão e sai uma multidão. Porque as pessoas não conhecem o verdadeiro evangelho. Elas não conhecem a Deus de verdade. Elas são impulsionadas a lutar simplesmente pelas coisas dessa terra, que são bênçãos, vitórias e riquezas. Mas elas não lutam por aquilo que é eterno, que é a salvação, o Espírito Santo, o novo nascimento, a comunhão com Deus. E eu quero explicar uma coisa aqui para você muito sério, para você entender o que eu quero lhe dizer, para você entender o que nós estamos vivendo. Por que que Deus, eu falei para você que Deus tem um limite. Preste atenção que você vai entender. Na época de Noé, por que que Deus ele destruiu o mundo antigo, como diz a Bíblia? Por favor, me responda aí. Vamos participar aqui do vídeo. Você sabe que houve o dilúvio, mas houve um motivo. Teve um motivo para Deus mandar o dilúvio e julgar o mundo antigo. A Bíblia diz que Deus olhou
e viu que a terra estava corrompida. Preste atenção nisso, hein? Deus olhou e viu que a terra estava corrompida e cheia de violência. Um dos motivos que Deus destruiu a terra, eu quero falar disso. Eu não vou nem entrar em outros motivos, mas eu quero que você entenda. Um dos dois motivos que Deus mandou o dilúvio para julgar o mundo antigo foi porque a terra estava corrompida e cheia de violência. Então a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Então ele veio, mandou o dilúvio e julgou o mundo antigo, mas preservou o pregador da justiça, que foi Noé, com mais 7, que era a sua família. Preste atenção nisso aqui. Anos depois, Deus ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra. O dilúvio foi o julgamento de Deus naquela época. Ele julgou os habitantes da terra, que a terra estava corrompida e violenta. Na época de Sodoma e Gomorra, existe um motivo para Deus ter destruído aquela cidade. Você vê que na época de Noé teve um limite. Deus olhou e disse: olha, chega, eu me arrependo de ter feito o homem. Chega, eu vou destruir tanto o homem quanto o animal, porque a terra está corrompida e cheia de violência. Então você vê que houve um limite. Houve um limite. Na época de Sodoma e Gomorra também houve um motivo. Houve um motivo pelo qual Deus destruiu aquela cidade. Houve um motivo. Aquela cidade, os moradores daquela cidade eram pessoas pervertidas, imorais, libertinas, idólatras. Eles praticavam orgias, homem com homem, mulher com mulher. Era uma depravação tal que Deus ele não suportou mais. Deus chegou no limite. E ele não suportou mais os moradores de Sodoma e Gomorra. Gente, o que eu estou falando para você é muito sério. Você vai entender aonde eu quero chegar. Na época de Noé, teve um limite. A terra era corrompida e cheia de violência. Na época de Sodoma e Gomorra, os habitantes eram extremamente imorais. A imoralidade estava fora de controle, além dos limites. E Deus ele não suportou mais ver tudo o que acontecia naquela cidade. Ao ponto, preste atenção, quando os anjos eles foram até Sodoma e Gomorra para tirar Ló da cidade, eles foram na forma de homens. Você sabe disso. E quando os anjos entraram na casa de Ló, eles pernoitaram na casa de Ló. A Bíblia diz que todos os homens, os mais novos e os mais velhos, eles cercaram a casa de Ló. E eles queriam que Ló tirassem os homens que estavam dentro da casa dele, que eram os dois anjos, e os homens queriam ter relações sexuais com aqueles dois homens, que eram os anjos. Gente, olha a situação da cidade. Ló queria dar a filha dele para os homens abusar dela, para não tocar nos homens. E os homens falaram: não, dai-nos os dois homens que estão na sua casa para nós abusarmos dele.
Eu vou te contar uma coisa aqui seríssima. Essa cidade era dominada pelos homossexuais. O homossexualismo reinava naquela cidade. Houve um limite. E a Bíblia diz que Ló foi tirado. Por que Ló foi tirado da cidade? Porque Ló era justo, gente. Gente, entenda isso. As pessoas não pregam isso. As pessoas, eu passei a vida toda ouvindo que Ló escolheu as Campinas do Jordão porque era um caminho mais fácil. E Abraão escolheu o deserto porque era um caminho mais difícil. Mas Ló era um homem justo. Ao ponto que a Bíblia diz lá em 2 Pedro, no capítulo 2, que Ló, ele se atormentava diante de tudo que via e diante de tudo que ouvia, através daquele povo libertino e imoral, e a sua alma justa se atormentava. Por isso, somente ele e as 2 filhas e a sua mulher foram tiradas de dentro de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que quando Ló saiu, você já prestou atenção no que aconteceu? Caiu do céu fogo e enxofre. Caiu fogo e enxofre. E aquela cidade, aquela nação foi julgada. Aquela nação foi julgada. Presta atenção nisso. Aonde é que vai ser lançado os ímpios, os demônios? Dentro do lago que arde com fogo e enxofre. Foi a mesma coisa que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre. Presta atenção nisso aqui para você entender. Agora, gente, vamos trazer para os dias de hoje. Vamos trazer para os dias de hoje. Como é os nossos dias hoje? Nós estamos vivendo o que Noé viveu. Nós estamos vivendo a corrupção e uma extrema violência. E nós também estamos vivendo o que viveu Ló dentro de Sodoma e Gomorra. Imoralidade, destruição na família, homossexualismo. Você vê que o que aconteceu, que provocou o julgamento na época de Noé e o julgamento na época de Ló em Sodoma e Gomorra, os fatores que fez Deus julgar aquela época é a mesma coisa que está acontecendo nos dias de hoje. Por favor, me ajuda aí. Como é o mundo que nós estamos vivendo hoje? Hoje, os últimos dias. Escreva aí no seu comentário. Como estão os dias que nós estamos vivendo? Me ajude aqui, por favor, para ajudar as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Como é os dias que nós estamos vivendo? Não é a mesma coisa, gente? É imoralidade, perversidade, traição, orgia, torpeza, homem com homem, mulher com mulher. O pecado, nessa época aí, que houve o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra, era algo normal. As pessoas pecavam e acabou-se. Ninguém sentia culpa. O pecado tinha virado algo normal. Hoje, o pecado tem virado algo normal. É traição,
É marido que trai a esposa. É esposa que trai o marido. É vício. É drogas. E tá tudo normal. É violência. As pessoas matam. E matam por prazer. Eu vou te falar uma coisa aqui muito sério, gente. As pessoas praticam o pecado por prazer. Eles sentem prazer naquilo que estão praticando. Eles praticam imoralidade porque querem. É isso que eles querem. Eles têm prazer nisso que estão praticando. Infelizmente é isso, gente. O marido trai a esposa porque ele tem prazer nisso que ele está fazendo. O camarada se droga porque ele quer se drogar. Tem muitos que querem sair dessa vida. Mas muitos, a grande maioria, praticam porque tem prazer de praticar. Tem prazer. Quantos pastores têm largado as suas esposas para se casar com meninas mais novas? Quantos? Quantos pastores têm se casado com outro homem, com pastor, homem com homem? Você sabia que tem denominações só de gays? Só de lésbicas? Nós não estamos aqui falando mal deles. Nós amamos eles em Cristo. Mas nós não aceitamos a prática. Somos totalmente contra. E oramos por ele. Amamos eles. Inclusive, eu tenho amigos assim. Tenho. E quando eu encontro, eu abraço e converso normal com ele. Eu trato ele como qualquer outra pessoa. E oramos por ele. E são pessoas de coração bom. Pessoas amigáveis. Mas nós não podemos concordar com essa prática. Porque é uma prática extremamente diabólica. E isso, nos nossos dias, está ficando normal. Antigamente, quando via uma mulher andando de mãos dadas com outra, todo mundo se escandalizava. Era difícil ver um homem beijando outro homem, ou uma mulher beijando outra mulher. Mas hoje, aonde você vai? Aonde você vai? É o que mais a gente vê. Gente, é triste. Nós estamos vivendo os tempos de Noé. Corrupção e violência. E estamos vivendo os tempos de Sodoma e Gomorra. Uma total imoralidade. Agora eu vou te falar aquilo que Cristo ele disse. Porque você está entendendo o que eu estou te falando. Deus destruiu o mundo antigo, julgou a época de Noé e de Sodoma e Gomorra por causa destes acontecimentos. Só que hoje, além de tudo isso que nós estamos vivendo a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma. Nós estamos vivendo uma coisa pior. Gente, o que eu vou te falar aqui é muito sério. Compartilhe esse vídeo que eu vou te falar aqui agora. É um alerta. É para te acordar. É para acordar você, pastor, que ainda está vivendo no evangelho de mentira, de falsidade. Você que ainda está preso ao sistema religioso. É um alerta para você, obreiro, homem de Deus, acorda. É um alerta para você, evangelista, jovem. Para você, membro.
Não importa a denominação que você seja. Está na hora de você acordar. Porque se você está dentro de uma denominação que não pratica o verdadeiro evangelho, você vai pagar por isso. Porque você não está sendo enganado. Vamos acabar com esse negócio de inocente. Não existe inocente, não. Não existe. Porque mesmo que a pessoa esteja ciente que aquilo que ela está fazendo é certo, mas ela é culpada. Porque a Bíblia diz: pequeis, porque não conheceis as Escrituras. Então, se você não conhece, você também está pecando. Porque é obrigação nossa. Nós fomos enganados também, mas nós buscamos a verdade. É obrigação nossa conhecer a verdade. É obrigação tua conhecer a verdade. E se você está sendo enganado, praticando um evangelho que não é o evangelho de Cristo, você é culpado também. Você é culpado. Culpado porque você não busca conhecer a verdade. Porque você não busca. Então vamos acabar com esse negócio de inocente. Porque quando eu praticava o que estava errado, eu não era inocente. Eu era culpado também. Porque eu estava praticando, porque eu não conhecia as Escrituras. Então eu também estava pecando. Porque eu não conhecia as Escrituras. Então está na hora de parar com essa hipocrisia e mentira. Está na hora de você despertar. Está na hora. Então, tudo que eles viveram é o que nós estamos vivendo hoje. Só que tem algo muito mais sério do que tudo isso. Muito mais sério. Jesus disse para os discípulos: vede que ninguém vos engane. Então, vamos juntar tudo isso aqui agora. Nós estamos vivendo a mesma corrupção e violência na época de Noé. E estamos vivendo também o extremo da imoralidade na época de Sodoma e Gomorra. Mas nós estamos vivendo algo pior do que tudo isso. Que é a multiplicação desses falsos pastores, desses falsos apóstolos, desses falsos missionários, desses falsos bispos, que têm introduzido mentiras, heresias, falsidades, que têm levado a multidão para o inferno, que têm fechado o reino dos céus. Eles nem entram e nem deixam os outros entrarem. Essa prática do falso evangelho, das heresias, é pior. Escuta o que eu estou te falando aqui, gente. Espiritualmente falando, é pior. E o teu julgamento vai ser muito mais severo do que foi para Sodoma e Gomorra e do que na época de Noé. E vai ser severo também para aqueles que estão seguindo essas práticas. No início, a pessoa pode até ser enganada, porque ela está ali desesperada, ela quer a solução do problema dela. Então no início é fácil manipulá-la, enganá-la. Mas a pessoa não pode estar enganada a vida toda. Por isso que ela não é inocente. Porque ela está pecando porque não conhece as Escrituras. Porque se ela buscar, se ela começar a ler, a mente dela se abre. Porque é o Evangelho que desvenda os nossos olhos, que nos faz entender o que realmente é verdade e aquilo que é mentira. O que eu devo praticar e aquilo que eu não devo praticar. É como hoje. Tudo que nós aprendemos antigamente de bom, porque nós também aprendemos coisas boas. A gente não pode ser aqui hipócrita e dizer que tudo que nós aprendemos foi ruim, porque não foi. Nós também aprendemos coisas boas. Não foi muita coisa não, mas nós aprendemos.
Então aquilo que nós aprendemos, a gente tem que colocar em prática hoje. Agora, toda a mentirada, a deturpação do evangelho, campanhas, negar o nome de Cristo, tudo isso a gente tem que deixar para trás e praticar aquilo que hoje nós aprendemos, porque foi o Espírito Santo que nos revelou. Mas as coisas boas que aprendemos, a gente tem que colocar em prática. Mas as coisas ruins, é isso que eu quero que você entenda hoje. Nós estamos aqui, gente, para lutar contra essa cambada de mentirosos, de enganadores, porque isso é muito pior. Porque eles estão pecando contra a igreja. Eles, na época deles, eles estavam pecando contra Deus e contra eles mesmos. Porque o homossexualismo está pecando contra Deus e contra o seu próprio corpo. Mas os falsos profetas, os enganadores, os falsos apóstolos, os falsos bispos estão pecando contra Deus e contra a igreja. E não tem pecado maior do que isso. Porque pecar contra a igreja é pecar contra o Espírito Santo. Porque dentro da igreja habita o Espírito Santo. E tem muita gente que podia ser salva. Tem muita gente que podia se converter e conquistar a sua salvação. Por isso que Cristo disse: ai daquele que fizer cair, que fizer tropeçar um dos meus pequeninos. E vocês têm feito tropeçar vários pequeninos. Muitos podiam ser salvos e talvez não serão por causa de vocês. Mas está na hora de você despertar, gente. Acorda. Está na hora de você despertar. Está na hora. Olha só o que a Bíblia ela fala aqui. Vamos desmascarar a mentira agora. Vamos desmascarar os falsos apóstolos, os falsos bispos, os falsos pastores. Se esses camaradas são tão poderosos como eles dizem ser, por que eles não entram nos hospitais e curam todo mundo? Eles não chamam as pessoas para ir na igreja dele? E fala que todos serão curados? Não chamam os cancerosos, os aidéticos, os que estão desenganados pelos médicos, para ir lá tocar no manto, tocar nele, passar a toalha no corpo? Então por que eles não entram nos hospitais e curam todo mundo? Porque são mentirosos, são enganadores. Por que esses que ficam prometendo vitórias e riquezas não entram nas favelas e prosperam a vida de todo mundo? Tudo que vocês tocam não vira ouro? Não cresce? Não prospera? Vocês não dizem que arrebenta? Então por que vocês não entram nas favelas e mudam a vida de todo mundo? Sabe por quê? Porque vocês são falsos, são hipócritas, são mentirosos. É por isso. É por isso. Já que vocês têm o dom da prosperidade, como vocês dizem que são, então vão lá para o Nordeste, para o interior, e prospera o lugar lá. Aonde a seca está matando todo mundo, matando os animais. Vocês não são deuses? Você não diz que fazem, que acontece? Então por que vocês não fazem isso? Porque vocês não estão com nada. Vocês são mentirosos. Vocês só enganam aqueles que não conhecem a verdade. Porque se o povo conhecer o verdadeiro evangelho, eles já tinham largado vocês há muito tempo. E vocês só existem porque o povo está seguindo vocês. Porque a partir do dia que o povo abrir os olhos e deixar de seguir vocês, vocês acabam. Porque vocês não sabem
fazer outra coisa do que isso que vocês estão fazendo. Agora, você que está me ouvindo aí, você quer descobrir se o seu pastor, se o seu bispo, se o seu é de Deus, então o que ele tem prometido para você tem acontecido? Vem cá. Você que participa das campanhas, o que te prometem? Você que está me assistindo aí, porque eu vou ler um negócio aqui muito forte agora. Você que já participou de um monte de campanhas, o que era que prometiam para você? Porque é o mesmo que promete para essa pessoa que está nos assistindo agora. Obreiros, o que prometem para você? A Fogueira Santa, por exemplo. Porque não é só a Universal que faz Fogueira Santa, não. A maioria dessas igrejas denominadas grandes, porque tem multidão lá dentro, elas fazem. Só que cada uma põe o nome disfarçadamente, para enganar os bobos. Para enganar aqueles que não conhecem a verdade. Para enganar aqueles que acham que com um carro, o salário ou a casa do ano na igreja vai estar comprando o milagre ou a bênção. Então, o que é prometido nas campanhas? Hein, gente? Escreva aí, quando você participava, o que era que o seu líder religioso prometia para você? Ele prometia o quê? Fala aí para mim, por favor. O que era que ele prometia? Prometia cura? Prometia riqueza? Prometia que a tua empresa ia arrebentar? Prometia que você ia andar de carro novo? O que eles prometiam para você? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se cumpria? Porque o que nós vemos acontecer, eu estou falando por experiência própria. Porque eu já plantei envelope da Fogueira Santa várias vezes quando eu era pastor da Universal. E a Neide que está assistindo o vídeo sabe. E a gente pregava o que a direção da igreja passava para a gente. Riqueza, que a tua vida ia mudar. A verdade é, gente, que 90% de todo o povo evangélico que frequenta essas denominações, 90% ou mais, são pessoas simples e humildes, que vivem dia a dia trabalhando, se matando para ganhar o pão de cada dia. E toda a campanha que tem, muitos participam e nunca tem nada para contar. Não tem milagre para falar. Em cada campanha que acontece, um ou dois é que conta alguma coisa. E se conta, não é por causa da campanha, é porque ela creu, usou a fé e Deus abençoou a vida dela. Mas mais de 90% não conta milagre nenhum. E quantas campanhas já fizeram? E não acontece nada. E a pessoa continua fazendo. Quantas fogueiras santas fazem? E não acontece nada. E o povo continua fazendo. Eu vou te contar uma coisa que talvez você não sabia. Muitas pessoas que dão testemunho na televisão, preste atenção que eu vou te falar aqui, hein? Eu estou te falando porque eu sei. Eu estive lá dentro anos e anos. Muitas pessoas que dão testemunho da Fogueira Santa, que aparece na televisão, fala que ficou rica, prosperou, depois de algum tempo, sai da igreja e colocam a igreja na justiça. Porque ela já saiu da igreja e o testemunho dela, toda a Fogueira Santa, continua passando na televisão. Testemunhos de anos e anos, ó. E a pessoa já saiu da igreja e a igreja
continua usando a pessoa. Ela não está mais e continua usando e mentindo com o testemunho dela. Tem um monte colocando a igreja na justiça, porque ela não está mais na igreja. Tem muitos, gente, é muitos. Escuta o que eu estou te falando. E a igreja continua colocando o depoimento dela. Um monte. Agora, obreiro, jovem, evangelista, você, povo que está me ouvindo aí. O que o teu pastor, o teu líder, ou a tua denominação prometeu acontece? Porque olha o que diz a Bíblia aqui. Vamos ler. Deuteronômio, capítulo 18. No versículo, deixa eu ver aqui, 20. Vamos ler isso aqui, hein? Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Domingo à noite ficou bom esse culto aqui, gente. Domingo à noite aqui a coisa vai ferver. Nós vamos pregar a verdade mesmo. Eu não quero nem saber, eu não devo nada para ninguém. Ninguém da instituição ou qualquer outra denominação pode apontar o dedo para mim e falar alguma coisa. Porque quando eu saí da Universal, do jeito que eu entrei, eu saí. Tem muita gente que sai e leva milhões de dinheiro. Tem um monte, gente, que sai e leva dinheiro que não acaba mais. Mas ninguém pode me acusar de nada. Absolutamente nada. Eu não roubei, eu não tirei nada. Pelo contrário, eles me devem, e muito. Não saí porque traí minha esposa, não saí. Ninguém pode acusar o dedo, nada. Então eu falo aqui de peito aberto. Sem ter um pingo de peso na consciência. Porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Agora, olha o que diz a Bíblia aqui. Aliás, quando eu saí de pastor, quem me ajudou, e a gente não passou mais dificuldade por causa da nossa família. Foi os meus pais que acolheu a gente. Senão a gente tinha passado fome. Porque um dia antes de eu sair, encheram o apartamento onde eu morava, pedindo para mim não sair. No outro dia eu sumi, fui embora. Depois desse dia, nem ligar para mim ligaram. Então, vamos aqui. Diz assim: porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe se não mandei falar, ou o que falar em nome de outros deuses, e o profeta será morto. Olha o que ele está falando aqui, hein? O profeta que falar algo que Deus não mandou falar, ou em nome de outros deuses, o profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor falou? Olha o que o povo perguntou para Deus: Senhor, como é que nós vamos saber qual a palavra que o Senhor falou? Preste atenção nisso. Olha a resposta de Deus. Sabe que, quando esse profeta falar em meu nome, aliás, em nome do Senhor, e a palavra, eu estou falando bem pausadamente, dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta palavra que o Senhor não disse, com soberba, a falou o tal profeta. Não tenha temor dele. Você ouviu aí? Quando o profeta, o líder, o bispo, o apóstolo, seja quem for, ele falar, profetizar alguma coisa, e aquela palavra que ele está falando, Deus não mandou ele falar, mas ele está falando de si mesmo, por causa da soberba dele, e aquela palavra não se cumprir, é porque Deus não falou na boca dele. Você está me ouvindo, obreiro? Você está me ouvindo aí? Vocês, membros,
Quantas vezes você já ouviu falar que a tua vida ia mudar? E você já deu carro, já deu tudo, já deu salário, passou fome. Quantas vezes você já ouviu falar que você ia ficar rico? E você permanece do mesmo jeito ou cada vez pior? Quantas vezes você já ouviu: essa é a sua campanha, essa fogueira santa é a tua vez. E todas as vezes você participa, não acontece nada e sempre tem uma desculpa. A desculpa é que você não colocou a tua vida no altar. Tá lembrado dessa desculpa, pessoal? A pessoa deu tudo o que tinha, ela fez exatamente o que os líderes falaram. Ela pegou o salário dela, vendeu roupa, vendeu as coisas de casa, comeu macarrão no domingo, no dia da fogueira santa. Ela é a família, levou tudo para a igreja. Passou a fogueira santa, ela, puxa, minha vida não mudou. Ela vai falar com o pastor, olha, você não colocou sua vida no altar. Ou então, você não fez o perfeito sacrifício. Ou então, você não deu o segundo boi. Não é assim? Gideão deu, foi o segundo boi. E a pessoa continua na mesma. Na derrota, na mentira. E o pior, que espiritualmente, sem um pingo de conhecimento de Deus. Agora, olha o que se pratica dentro dos templos que Deus não habita. Porque Deus não pode habitar no meio de mentira. Deus não pode habitar no meio de hipocrisia, de falsidade. E eu posso falar uma coisa aqui para vocês, gente. Por trás do altar dessas denominações é muita orgia. Você está ouvindo o que eu estou falando para você aqui? São pastores traindo as esposas. Nos interiores aí, acontecem coisas terríveis. Pessoas dos jovens, de menor, às vezes, os pastores seduzem e têm relações com as meninas de menores do grupo da igreja. É porque eles não deixam ninguém saber. Essas coisas aí encobrem. É uma safadeza terrível o que acontece por trás do altar dessas denominações aí. E o povo fica olhando e vê aquela santidade. Não é? No altar ali, falando, pregando. Você olha assim, vê aquela coroa de anjo, não é assim? De santo, duas asas ali atrás. Mas quando sai do altar, vai para trás do altar, a argolinha cai, a asa cai. E aparece 2 chifres e um rabo. Está na hora das pessoas acordarem. Está na hora. Quantas vezes prometeram que na construção do templo de Salomão todos que colaborassem iriam ficar ricos? Cadê a riqueza do povo? Cadê a riqueza do povo? As pessoas são guiadas com cabresto. Os pastores puxam, eles vêm. Eles puxam para lá, o povo vai. As pessoas estão igual marionete, são levadas para um lado e para o outro. As pessoas não conseguem pensar, elas não raciocinam. São os seus líderes que pensam, raciocinam e tomam atitudes por elas. São constrangidas, humilhadas, maltratadas, pisadas. E eles permanecem ali,
cegas, impossibilitadas de tomar alguma atitude, porque estão dominadas aqui na mente delas. Estão com as mentes já, os seus líderes cauterizaram a mente delas. Elas acham que ali Deus só habita ali, que somente aqueles homens que estão adestrando elas com cabresto, com chicote, com varas, elas acham que eles são de Deus e que a palavra que sai da boca deles é a palavra de Deus e que vai se cumprir. Mas cadê se cumprir na tua vida? A maioria dos familiares dos obreiros são familiares destruídos. A maioria dos familiares dos pastores são familiares destruídos. E você sabe o que eu estou te falando. A maioria desses membros moram de aluguéis, periferias, favelas. Eu estou te falando por experiência própria. Quando eu estava na Vila Santa Catarina, eu ia evangelizar, eu entrava nas favelas e eu não entendia no início, muita gente se escondia. Eu estava entrando e o pessoal tudo correndo, se escondendo. E eu perguntei para os obreiros, por que eu não entendo quando eu estou entrando na favela para evangelizar? Tem pessoas que saem correndo para dentro de casa. E os obreiros falaram, não, pastor, tem muitos membros da igreja que moram ali. Eu acho que eles estão com vergonha do Senhor ver eles. Olha a situação. Olha a situação. Olha o grande mal que se tem cometido contra a igreja, contra o povo, que na sua grande maioria são pessoas boas, pessoas de fé. Muitos vão para buscar Deus, muitos estão com sede, mas muitos também, ou a grande maioria, estão ali porque é isso mesmo que eles querem. Eles querem isso mesmo. Quando eu comecei o trabalho aqui na nossa comunidade, a nossa igreja ela chama-se Igreja Evangélica Cenáculo dos Milagres. Algumas pessoas da Universal veio. E muitos me fizeram a pergunta, pastor, nós vamos fazer fogueira santa aqui? Na sua igreja? E olha o que eles falaram para mim, porque é muito forte essa campanha, né, pastor? E eu disse assim, vem cá, me conta um milagre que aconteceu na tua vida na fogueira santa. E eles se calaram. Então, olha só. Está na mente. As pessoas estão com as suas mentes controladas, estão adestradas. E somente o Espírito Santo para despertar essa gente. Somente Ele. Agora, olha o que se pratica dentro das igrejas. Deixa eu ler aqui para você. Eu já vou terminar aqui, tá? Olha o que diz aqui. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não apresentarás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo, ou seu filho, ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem com quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz
tal coisa é abominável ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus o lançará de diante de ti. O que tem nas igrejas hoje é isso aqui, ó. Adivinhos. Adivinhos. E tem pessoas que correm atrás dessa gente. Existem cultos que é feito em denominações aí, cultos de revelação. São adivinhos. Isso é uma abominação. Adivinhos. E só adivinham desgraça. Só adivinham dor. Só adivinham sofrimento. E as pessoas correm atrás. Podem ter o culto inteiro, pode pregar a Bíblia, mas elas não estão satisfeitas. Elas querem que alguém revele para ela. Isso a Bíblia diz que é abominação. Feitiçaria. É isso que acontece dentro das denominações. É isso que acontece. Abominação. E esses profetas estão profetizando aquilo que vem deles, não que vem de Deus. O que eles estão praticando é pior do que aquilo que se praticou na época de Noé. E pior do que aquilo que se praticou na época de Sodoma e Gomorra. Ouça o que eu estou te falando. Ai daquele que fizer tropeçar um dos meus pequeninos, melhor que fora que pegasse uma pedra de moinho, amarrasse no pescoço e se lançasse ao mar. Acorda. Acorda. Desperta. Porque nós estamos vivendo os últimos dias. Dias de trevas. Dias de mentiras. E eu vou te falar aqui uma coisa, gente. O mundo, hoje, está acontecendo o que aconteceu na época de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era dominada pelos homossexuais. Os homossexuais hoje estão dominando o mundo. Existe um limite. Os falsos profetas estão nos 4 cantos dessa terra. Estão pregando prosperidade, prometendo riquezas para o povo, prometendo o possível e o impossível. E existe uma multidão seguindo essa gente. Gente, por favor, compartilhe esse vídeo. Compartilhe para os obreiros. É triste. Eu estou falando isso com tristeza na minha alma. Você não sabe como eu estou revoltado aqui. Porque está na hora das pessoas despertarem. Está na hora. E vai ser agora. Porque o Espírito Santo vai despertar o seu povo e a sua igreja. Gente, por favor, que Deus abençoe a todos. Ore por nós. Nós estamos numa guerra aqui, numa luta. Nós estamos numa luta, mas o Espírito Santo ele está com a gente. Eu não quero nem saber. Nós vamos ganhar almas. Nós vamos levar o verdadeiro Evangelho. Nós vamos. Porque o Espírito Santo, ele está com cada um de nós. Ele está com a gente. Era isso que eu queria nessa noite. Senão eu vou passar a noite aqui falando para você. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Compartilhe. O que eu estou te falando é muito sério. Não é brincadeira. Já pensou? Cristo voltando hoje. O que será dessa gente? Por favor, gente. Me diga aí.
Cristo voltando hoje. O que será desse povo? O que será dessa gente? Cristo voltando hoje. Eu posso te pedir um favor, gente? Antes que eu acabe esse vídeo, faça uma oração aí, pela igreja. Escreva no seu comentário aí: Senhor, abençoa a tua igreja. Aviva a tua obra. Desperta o teu povo. Desperta os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Faça essa oração, gente, por favor. Faça aí. Eu vou esperar você fazer essa oração. Faça uma oração pela igreja. Faça uma oração aí. Pela igreja. Para a gente encerrar. Peça para o Espírito Santo abrir os olhos. Peça para o Espírito Santo colocar a mão. Peça para o Espírito Santo renovar a sua igreja. Peça para o Espírito Santo estender a sua mão e fazer alguma coisa. Porque olha, em meio a uma geração perversa, em meio a tanta mentira, nós temos permanecidos fiéis. Eu posso te falar uma coisa? Às vezes eu fico constrangido quando às vezes me chamam de pastor. Porque pastor hoje é sinônimo de mentiroso, de enganador, de safado. É triste. É revoltante. Porque nós somos pregadores da justiça. Nós somos pregadores da justiça. Nós somos a voz que clama no deserto. E isso nos deixa revoltados. De ver esse pessoal abrindo igreja em todo canto, construindo templos, vivendo uma vida de luxo, com o dinheiro do povo, comendo bem. Eu sei o que eu estou te falando, eu já vivi tudo isso. Os melhores carros, as melhores comidas. Enquanto no dia da fogueira santa, pessoas comem macarrão no almoço, só macarrão, nem mistura tem, para levar tudo no sacrifício. Deixa de comer as coisas, de dar as coisas para os filhos, de comprar roupa, de comprar calçado, de comprar alguma coisa para casa, para dar tudo, colocar tudo aos pés desses mentirosos, que tudo que sai da boca deles não se cumpre. Não se cumpre. Só o Espírito Santo. É revoltante, gente. É revoltante. Por favor, ore pela igreja. Ore pelos verdadeiros pastores, porque existem. Existem. Orem pelos verdadeiros homens e mulheres de Deus. Porque em Sodoma e Gomorra existia Ló. Todo mundo era pervertido, mas Ló era justo. Na época de Noé, todo mundo estava corrompido, mas Noé era pregador da justiça. Nós vivemos a época da corrupção geral no meio evangélico.
começando pelos seus líderes, começando pelos apóstolos, pelos bispos, pelos pastores, e contaminando os obreiros, contaminando os membros. Líderes que pecam, enganam, iludem e não sentem um pingo de peso ou de remorso em sua consciência. Mas ainda assim, nós permanecemos fiéis. Nós somos os 7.000 que não se dobraram. É revoltante, gente. É revoltante. E tem pessoas que estão com a mente tão cauterizada que elas não conseguem mais buscar a Deus em lugar nenhum. E elas acabam retornando novamente para a prisão. Porque a mente dela já está cauterizada. Ela não consegue se adaptar em outro lugar. E o verdadeiro evangelho para ela é estranho, porque ela nunca conheceu. Eu tenho recebido porque você não sabe a luta que é da gente fazer essa obra. Eu vou repetir de novo, eu nunca pensei que era tão difícil servir a Deus de verdade. Mas o Espírito Santo, Ele está com a gente. Boa noite. Que todos tenham uma ótima semana. E que o Espírito Santo esteja na sua vida e na sua família. Deus te abençoe. Ore pelo Bispo Alfredo, pelo Pastor Adriano, Pastor Sebastião, Pastor Marcelo Roque, Bispo Natan. Ore por todos nós. Porque nós não passamos de uma nuvem que está ali, daqui a pouco o vento sopra e a nuvem se dispersa. Nós não passamos de uma flor que nasce pela manhã, durante o dia o sol a queima e à noite ela murcha. O que nós queremos é só ganhar almas. Nós amamos as pessoas.
Eu não conheço você pessoalmente, mas eu te amo, pode ter certeza disso. E no dia que eu não faço os vídeos ao vivo, eu sinto falta, porque eu quero estar junto com você. Eu tenho prazer de estar junto com você. Que Deus te abençoe. Boa noite.